Oi, segundo ano, tudo bem? Então, eu fiz o vídeo para a gente poder fazer a correção da nossa atividade, que ela facilita, né? A gente ganha mais tempo também. Tá? Nós vamos lá no caderno de atividades, na página 9, a página 10 e a página 11, até a 12, fazendo a correção, tá? Vamos lá? Questão 6, na página 9. Lembrança de morrer. Um texto de Álvares de Azevedo, um poema. Eu deixo a vida como quem deixa o tédio. Do deserto, o poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre sineiro. Né? Poento é com cheio de poeira e sineiro, aquele que toca o sino. Esse fragmento mostra uma atitude escapista, de escapar, né, típica do romantismo. Lembra que a gente falou que o poeta romântico, ele busca o escape, né, dos problemas, ele vai para o campo, às vezes para a morte também, né, é uma das formas dele escapar do sofrimento, né, que os poetas românticos, ele traz muito como característica nas suas poesias, principalmente de segunda geração. O eu lírico idealiza o quê? A questão A, B, C ou D que vocês colocaram. Se vocês colocaram a letra B, a morte como meio de libertação do terrível fardo de viver, a sua resposta está correta, tá? Porque assim o poeta ele busca a morte como fuga, como solução para os seus problemas. Questão 7. O romantismo, influenciado pelos ideais dominantes da época e pela produção de autores europeus, foi marcado por quê? Qual das alternativas ou quais das alternativas vocês marcaram? Se vocês optaram pela letra A, essa resposta está correta, que é egocentrismo, hipersensibilidade, melancolia, desespero e angústia, características dos poetas da segunda geração. Vocês lembram disso? A geração do ultrarromantismo, que é um romantismo exagerado, a geração também chamada de mal do século, né? Agora, número 8. Leia o trecho a seguir. A vez primeira que eu fitei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus, e amamos juntos, e depois na sala, adeus, eu disse-lhe a tremor com a fala. E ela, corando, murmurou-me adeus. Uma noite entreabriu-se um reposteiro, e da alcova saiu um cavaleiro, ainda beijando uma mulher sem véus. Era eu, era a pálida Teresa. Adeus, lhe disse, conservando-a presa. O trecho apresenta uma visão mais realista do amor, havendo nele traços de erotismo. Também é uma das características do poeta romântico, tá? De segunda geração também. No romantismo brasileiro, o poeta que apresenta essas características é quem? Castro Alves, né? Já tá aí o próprio poema, a gente já viu. Vamos lá na página 10. Número 9. Leia o poema Adormecida de Castro Alves e responda as questões propostas. Uma noite, eu me lembro, ela dormia. Numa rede encostada, molemente, quase aberto o roupão, solto o cabelo e o pé descalço do tapete rente. Estava aberta a janela, um cheiro agreste, exalavam as silvas da campina, e ao longe, um pedaço do horizonte, via-se a noite plácida e divina. De um jasmineiro os galhos encorvados, indiscretos, entravam pela sala, e de leve oscilando ao tom das auras, iam na face trêmulas beijá-la. Era um quadro celeste, a cada fago, mesmo em sonhos, a moça estremecia. Quando ela serenava, a flor beijava. Quando ela ia beijar-lhe, a flor fugia. Disse-ia que naquele doce instante brincavam duas cândidas crianças. A brisa que agitava as folhas verdes fazia-lhe ondear as negras tranças. E o ramo, ora chegava, ora afastava-se. Mas quando havia despeitado a meio, para não zangá-la, sacudia alegre uma chuva de pétalas no seio. Eu, fitando esta cena, repetia naquela noite lânguida e sentida: ó flor, tu és a virgem das campinas, virgem, tu és a flor da minha vida. Como que a imagem da mulher amada é construída no poema? Como que ele constrói esse poema? Com algumas expressões, né? Quando ele diz assim, olha,
encostada molemente, quase aberto, descalço, né? Então o eu lírico ele encontra uma mulher bem sensual, ele apresenta pra gente uma sensualidade muito forte acerca dessa mulher, né? Também apresenta alguns elementos que vai compor essa sensualidade, como a noite, como o roupão, o cabelo, né, o tapete, aquelas coisas todas que a gente consegue perceber claramente que há uma sensualidade envolvida nessa questão do texto, né? Então, além dele usar essas expressões, algumas coisas também, elas são muito pertinentes, como essas que a gente acabou de fazê-la e falar aqui dentro do texto, né? Letra B. Ao dar vida a certos elementos da natureza, o eu lírico incita o clima de sensualidade e encantamento que engrandece essa mulher. Que elementos são esses? E que imagem eles constroem? Que elementos são esses, gente, que dão vida a certos elementos da natureza? Quando ele coloca lá assim os galhos, né, de um jasmineiro, os galhos encurvados, indiscretos, entram pela sala, né, iam na face trêmulas beijá-la, quer dizer, dá uma sensualidade, parece que é algo até muito vivo, né? Parece que é vivo, parece que está se humanizando um elemento da natureza, né? E a que imagem que eles constroem com isso daí, né? Ele, na verdade, ele traz uma imagem de quê? De sensualidade, né? O que o poema todo trabalha é a questão da sensualidade. Essa é a imagem que ele propõe para a gente. Letra C. A mulher amada mencionada no poema apresenta traços românticos da primeira geração. Quais são elas? Quais são esses traços? Né? Essa coisa dele dizer ali na última estrofe, ó flor, tu és a virgem das campinas, quer dizer, a mulher idealizada, né? A mulher virgem, a mulher que é guardada, né? Essa é a mulher que ele é idealizado pelo poeta. E a gente percebe que esse amor, né, que o poeta tem por ela não é um amor tocável, é um amor quase que intocável, é na verdade um amor platônico, né, que a gente vê da primeira geração, esse amor idealizar uma mulher e essa mulher ela não ser tocada, ela simplesmente ser amada a longa distância. Então, trata-se assim de um amor platônico que é típico da característica romântica. E quais são os traços que distanciam essa mulher da figura de amor idealizado? Quais são os traços que vocês viram? Isso aí. Ela, além de ser um amor platônico, né, ela é uma mulher que não é palpável, né? E você vê que ele coloca ali elementos dentro da própria estrutura do texto que vai distanciar ele, como pessoa, dessa mulher amada. Então, ele vê ali em elementos, por exemplo, da natureza, eles podem tocar nessa mulher, mas ele não, no caso não. E apresenta ela também, traz muito presente nela alguns traços eróticos, né? Como agora a Bé, quando ele fala assim, ela é encostada molemente, ou tipo roupão quase aberto, ele vai colocando o cabelo solto, vai trazendo essa eroticidade dentro do texto, que é típico da literatura do romantismo, quando ele fala sobre sensualidade. Questão 10, na página 11. Soneto. Já da morte o pavor me cobre o rosto, nos lábios meus o alento desfalece, surda agonia o coração fenece e devora meu ser mortal desgostoso. Do leito em balde, no macio encosto, tento o sono reter, já esmorece o corpo exausto que o repouso esquece. Eis o estado em que a mágoa me tem posto. O adeus, o teu adeus, minha saudade, fazem que insano do viver me prive e tenho os olhos meus na escuridade. Dá-me a esperança com que o ser mantive, volve ao amante os olhos por piedade, olhos por quem viveu, quem já não vive. De Álvares de Azevedo. O núcleo temático desse soneto é típico da segunda geração romântica, porém configura um lirismo que o poeta, para além desse momento específico, o fundamento desse lirismo, que é algo mais sentimental, mais emotivo, está em qual alternativa?
Se vocês colocarem a alternativa B, a alternativa ela está correta, que é a melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda. Né? Texto 1, questão 11. Se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir na laranjeira à tarde cantar o sabiá. Meu Deus, eu sinto e bem vejo que eu morro respirando esse ar. Faz que eu viva, Senhor, dá-me de novo os gozos do meu lar. Dá-me os sítios gentis onde eu brincava, lá na quadra infantil. Dá que eu veja uma vez o céu da pátria, o céu de meu Brasil. Se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir cantar, na laranjeira à tarde, cantar o sabiá. Casimiro de Abreu. Vamos lá. E o texto 2. A ideologia romântica, agramaçada ao longo do século XVIII e primeira metade do século XIX, introduziu em 1836 com o romantismo, né? Durante 4 decênios imperaram o eu, a anarquia, o liberalismo, o sentimentalismo, o nacionalismo, através da poesia, do romance, do teatro e do jornalismo, que fazia sua aparição nessa época lá nas formas que começaram nos folhetins, né? Mais à frente vem jornais. Página 12. De acordo com as considerações de Massabo Moisés, no texto 2 o texto é centra-se onde? Na letra B, né? No nacionalismo, reforçado pela distância da pátria, pelo saudosismo em relação à paisagem agradável, onde o eu lírico vivera a infância, né? E além desse saudosismo também. Número 12, texto 1. Enquanto pastra alegre, o manso gado, minha bela Marília, nos sentemos à sombra deste cedro levantado. Um pouco meditemos na regular beleza, que em tudo quanto vive nos descobre a sábia natureza. Marília de Dirceu, um poema de Tomás Antônio Gonzaga, um dos fragmentos, uma das estrofes da lira Marília de Dirceu, que pertence ao arcadismo, né? Texto 2. Como cheirosa e doce a tarde expira, do amor a luz inunda, a praia é bela, e o sol já roxo e trêmulo desdobra, um íris furta a cor na fronte dela. Se ela estivesse aqui no vale agora, cai doce a brisa morna desmaiando, os murmúrios do mar fora tão doce, de tarde no palor viver armando. Os 2 fragmentos apresentam diferentes concepções de paisagem, decorrente tanto da situação tematizada quanto das tendências estilísticas da época, né? Vamos lá. Letra A. Apresente pelo menos 2 versos de cada fragmento que revelem essas diferentes concepções ou impressões da paisagem. Né? Isso é pessoal, vocês podem escolher as alternativas que vocês desejarem. Mas, por exemplo, um verso, a sábia natureza. No verso 2, e o sol já roxo, como cheirosa bela tarde expira, né, da beleza, na regular beleza. A gente pode ver essas 2 formas que apresentam aí questões da natureza dentro do texto. Letra B. Considerando os movimentos literários ou estilos de época, a que pertencem os fragmentos? Discorra sobre essa diferença no tratamento da paisagem. O primeiro, a gente sabe que eu já falei com vocês que a gente vai trabalhar o arcadismo, que é essa valorização bucólica, essa valorização do ambiente mais tranquilo, a valorização da natureza, né? Já o segundo verso, né, ele é bem subjetivo, né? O eu lírico ele só vai contemplar mesmo a natureza, trazendo algumas qualidades para essa natureza como se fossem pessoas, como se fossem gente. Ele apresenta algumas características de seres animados a um ser inanimado, né? Dentro da figura de linguagem, a gente diria que seria uma personificação. Então, o segundo texto é uma maneira mais subjetiva do autor apresentar o texto de uma forma mais personificada. E o primeiro texto, a gente vai ver que ele vai trabalhar a natureza de forma mais harmônica, mais tranquila, mais serena e vai pertencer ao arcadismo, tá? Então, pessoal, essa é a nossa correção. Vocês podem dar uma olhada aí, colocar o vídeo depois e acertar aí no livro de vocês se houve alguma falha. Um beijo, fica com Deus.